Você falou do músculo como órgão endócrino, um órgão que produz substâncias que fazem a nossa vida melhor. E hoje a gente já sabe que a gordura também faz isso, só que não é exatamente para o bem. A gente já sabe que existem a formação de algumas interleucinas ali, que são extremamente inflamatórias para o nosso corpo, e hoje, cada vez mais, o que a gente está vendo na sociedade é um aumento de peso e não uma diminuição. Como é que isso impacta no teu dia a dia como nutrólogo? Como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão vendo a gente agora a organizar a vida em relação a isso? Eu vi que você já deu uma pontinha aqui, extremamente importante, do aporte proteico correto, que a gente hoje está muito no carboidrato, né? Que conselho você dá para a turma em relação a isso? E você treinando o seu paladar, né? Por exemplo, se você gosta de comer chocolate, coloca lá um chocolate amargo, pelo menos 70%, deixa ele derretendo na boca, né? Para ter aquela sensação, né? Que nossa boca ela é também ricamente inervada, tem uma representação cortical no músculo de Penfield muito grande. E então deixa lá derretendo, começa lá numa refeição comendo a proteína, com a salada, e comer um arroz, se for comer um arroz integral, né, um cereal integral, né? Já temos trabalhos, né, demonstrando benefícios com essas atitudes simples, né? O ovo, ele foi no passado considerado um vilão, e ele tem substâncias muito benéficas, né? O ovo é uma substância muito saudável. Se fosse ruim, eu não comeria, mas eu como aí todo dia, né? Um ovo cozido, por exemplo, um ovo pochê, pode ser omelete, tudo bem, pode ser omelete, aquela evitar a monotonia, né? Não só comer um vegetal, uma proteína, um dia frango, outro dia carne. E nós brasileiros, aqui no Brasil, nós comemos pouco peixe, né? Pouco peixe, é verdade. E, e ainda o peixe que a gente come veio lá do cativeiro, né? Isso é um problema. Aí a importância de ser avaliado de forma individual a suplementação, ômega 3, vitamina D, como a gente tem essa aversão ao sol, essa heliofobia, sabe? E o sol é muito mais que vitamina D, né? O sol é muito mais. Temos até técnicas de Qigong para você extrair a energia do sol. Olha só que Que interessante. joia. Porque nós temos, por exemplo, para um cristão, né, Cristo está em todo lugar. Para um budista, Buda está em todo lugar. E para a escola chinesa, para o taoísmo, o que nós temos? O Qi, a energia está em todo lugar. O que nós devemos fazer, então? Essas ferramentas do Qigong, do Tai Chi, principalmente do Qigong, para fazer, então, esse download para o nosso organismo. Olha só, nós temos energia infinita e tem energia para todo mundo. Né? O que nós temos que fazer, então? Essas práticas e fazer esse download. E isso vai melhorar a tua vitalidade, melhorar teu estresse, a tua disposição, melhorar a tua memória, tua imunidade. Então, são ferramentas excepcionais para a gente colocar aí no nosso dia a dia, né? E o músculo, 45% do nosso peso, mais ou menos, é de músculo, né? E nós temos a mitocôndria produzindo aí o ATP, né? A gente produz 40 quilos, 50 quilos de ATP por dia, né? E eu, no meu entendimento atual, essa técnica aí de Qigong, por exemplo, ajuda e muito a cuidar das nossas mitocôndrias, tirar a ferrugem dela, né? Às vezes ela tá meio assim, desgastada, né? A gente tem que cuidar bem delas, né? Aquela fissão, fusão, né, o Krebs, fosforilação oxidativa, para a gente precisa de radicais livres, mas não em grande quantidade, né? Aquele tai chi, né? Oxida, antioxida, aquele equilíbrio redox, né? A gente já até dei uma certa vez uma aula. A gente tem esse equilíbrio, desequilíbrio, a vida nos desequilibrando a todo momento e a gente tem que se equilibrar. A vida nos tirando da zona de conforto, né? E a gente equilibrando essa zona de desconforto, tornando ela confortável, né? E saindo dela para deixar desconfortável para você se desenvolver, você crescer porque nós precisamos de desafios para poder crescer, né?
E então, a importância da gente cuidar das nossas mitocôndrias, né, da nossa desbiose, né, intestinal, ter bactérias na proporção adequada, no local correto, com alimentação apropriada, né? E a gente precisa ativar nossos músculos, né? Você contraindo os teus músculos, vai lá o GLUT4, vai lá para o receptor, vai melhorar a resistência à insulina, vai entrar a glicose com mais facilidade no músculo, com mais facilidade na gordura, né? Então, a parte boa é que isso só depende de nós, né? Aquele estado do mindful, a gente ficar focado no aqui e agora, trazer a atenção para dentro de si. Mas isso é treino, isso é técnica, isso é treino, né? Não é de um dia para o outro, pum, né, que você vai mudar algo, né? A natureza, você vê, né? O dia, a noite, né? Fogo e a água, céu e terra, né? Tem esse movimento que a gente tem que fazer esse tai chi na nossa própria vida, né? Porque, na verdade, tudo muda, né? A natureza está sempre em mudança, em transformação. Na própria filosofia chinesa, né? Tem aqueles dois peixinhos, branco e preto, o yin e o yang, que eles se complementam. A gente falava da medicina chinesa, da medicina moderna, que não são inimigas, não são excludentes, mas são complementares. Você não vai dizer, olha, teu polegar é inimigo do dedo mínimo. Não. Não faz sentido. Isso, vai aqui, ó, vai utilizar, vai pinçar com seus dedos, os nossos dedos. Não tem o mesmo nome, mas são um ajuda o outro, um auxilia o outro, um complementa o outro. Faz todo sentido. Doutor Everton, as pessoas estão te ouvindo aqui e muitos estão imaginando que você é um super-humano, porque com a quantidade de conhecimento que você tem, de técnica, você não deve ter problema nenhum na vida, e não é bem assim, né? E nós temos um quadro aqui no nosso podcast, que é um quadro que a gente conta um pouco de uma dificuldade que a gente teve na vida, um momento complicado da vida. E esse quadro se chama Aqui Eu Quase Pirei. Em que momento você quase pirou? Então, no início na China eu tinha tradutor de inglês e tal, né? Mas aí eu falei, olha, quero estudar, né, o chinês, a filosofia, a língua e tal. E daí eu fui para a China e tal, cheguei de avião, era um sábado à tarde. E nesse sábado à tarde, né, eu fui lá, como se diz, jogado aos leões. E falava lá inglês, ninguém falava, não tinha tradutor, ninguém falava chinês, ninguém falava inglês e tal, muito menos português, né? E cheguei o que era de madrugada, 4, 5 da manhã, e as atendentes da universidade não falavam nada, sabe? Puxa, foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio. Aí uma estudante me ajudou, falava o inglês macarrônico, mas que foi muito importante para mim me instalar no quarto, ver como as coisas funcionavam, e foi um grande desafio você sair da tua zona confortável. Eu já era médico na época, né? Ganhava bem e deixei tudo, né? Para você não só aquele crescimento técnico, científico, mas aquele crescimento pessoal, aquele teu desenvolvimento interior, né? Esse teu crescimento espiritual. Então, a China foi um grande desafio para mim, né? A minha dissertação foi em chinês, né? Foram mais de 11 mil caracteres, né? Você tem lá o Tao Te Ching, tem um pouco mais de 5 mil, né? Imagine. Foi um grande desafio, né? E ficar estudando madrugadas e tal, mas fui, assim, muito bem, assim, aplaudido, respeitado, né? Pelos meus professores, pelo que eu fiz, pelas minhas ideias, da filosofia, da medicina moderna, da filosofia chinesa, sabe? Foi algo muito produtivo. Que né? incrível. E foi um grande desafio e, principalmente, como se diz, o Everton da versão de hoje, 2023, é um Everton muito melhor do que aquela versão de 10, 15 anos atrás. Que é o principal, incrível. a gente se comparar e você se tornar um ser humano melhor para você fazer um mundo melhor.